Graça e paz, é precioso, maravilhoso poder estar na presença do Senhor, ministrando ao nosso Deus, que com graça, misericórdia, alcançou a nossa vida, nos tem sustentado, colocado esperança no nosso coração, trazido luz aos nossos olhos e caminhado conosco, sendo nosso ajudador, trazendo para o nosso espírito da sua própria vida. E nós louvamos o Senhor e sabemos que Ele é fiel e jamais mudará aquilo que Ele mesmo nos tem dado, nos tem concedido no Seu Filho. Nós, com alegria, nos reunimos na presença dEle para ouvir a Sua palavra, para ouvir Sua voz e para receber do Seu Espírito instruções no nosso coração, porque sabemos que nosso Pai nos chamou para algo muito especial, uma santa vocação, uma tão grande salvação. Nos chamou para Sua glória em Cristo Jesus. E nós, com gozo, estamos na presença dEle nesse dia. Amém, queridos? Então vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos reuniu no Seu Filho e sobre nós derramou do Seu Espírito Santo. E nos tem chamado, Senhor, para fazer parte do Seu povo, dos Seus filhos, para estar na igreja, para ser a igreja, para ser o corpo de Jesus, para ser a expressão do Verbo que se fez carne e se tornou cabeça. O Senhor nos chamou, ó Deus, com alto chamado, com uma salvação que sequer podemos compreender. Mas nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é fiel para nos conduzir, para nos encaminhar, para abrir os nossos olhos, para nos revelar e para fazer com que aquela medida exata, aquela medida que o Seu coração determinou, seja ela encontrada em nossas vidas naquele dia, para a Tua glória, Senhor, e para o Teu louvor. Por isso, ó Pai, lançamos aos Teus pés as nossas vidas e Te suplicamos que o Senhor continue cuidando de nós, ministrando no nosso coração a Tua palavra e nos ajudando na Sua presença. Eu te peço, Senhor, em favor de cada um dos meus irmãos, que o Senhor nos ajude nesta hora. No nome do Senhor. Amém. Bom, no domingo passado, no outro, nós compartilhamos com os irmãos um tema
que hoje, querendo o Senhor, confiando na ajuda do Senhor, nós vamos dar, de uma certa forma, sequência, olhando para Ele de uma maneira mais próxima, né? Entrando em alguns detalhes. E, com certeza, o Senhor vai nos ajudar. E temos visto, né, na palavra dele que se trata de algo grandioso, profundo, mas também muito prático, muito necessário, muito urgente na vida de cada um de nós, para que o desejo do coração do Senhor avance, né, nas nossas vidas. Nós falamos naquela ocasião sobre a necessidade que temos, né, e por outro lado, a vontade que Deus tem, o propósito que Deus tem, que os seus filhos, né, que a igreja conheça de verdade o Senhor Jesus. E naquela ocasião falamos daqueles gregos, né, que se aproximaram um certo dia de Jesus e manifestaram o desejo de conhecê-lo, né, de poder, de alguma maneira, falar com o Senhor Jesus. E nós compartilhamos aquele dia sobre a resposta do Senhor Jesus. Vimos que o Senhor não permitiu que aquele desejo dos gregos, que era um desejo humano, natural, de conhecer o Senhor Jesus segundo os homens, segundo a mentalidade humana, avançasse, progredisse. Mas que, por outro lado, o Senhor Jesus começou a mostrar que existe uma maneira de Deus, onde realmente o Filho de Deus pode ser conhecido, seria conhecido. E Jesus começa falando disso, né, dizendo sobre a necessidade que ele, como grão de trigo, tinha de cair na terra e morrer, e então frutificar. E compartilhamos naquele dia que esse conhecimento que a igreja precisa ter do Senhor Jesus, que está à disposição da igreja, está para além da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. É um conhecimento espiritual, é um conhecimento onde o Filho de Deus é mostrado, né, como o homem celestial, como aquele que pode ser glorificado, como aquele que realmente fez a vontade do Pai, teve dele a sua aprovação. E vimos ali no contexto, né, que Jesus fala que ele é a luz do mundo, indicando com isso que quem quisesse de fato conhecer o Filho de Deus e o propósito de Deus para os homens, deveriam conhecê-lo nessa dimensão de grão de trigo, cai na terra e morre, para então poder frutificar, trazer à existência, né, uma humanidade segundo o coração de Deus. Então hoje nós vamos avançar um pouco nisso. Queria que você abrisse o 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18.
1 Coríntios 1,18, diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para conduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E capítulo 2, vamos ler mais um pouquinho aí, versículo 1. Eu, porém, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. A sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nono revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta,
até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Mais 2 versículos do capítulo 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Verso 3 também. Portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Amém. Necessário ler todo esse texto, ele é bastante longo, né? Para a gente ter uma compreensão facilitada aqui, né? O que nós temos aqui? Nós temos o apóstolo Paulo falando de que o Senhor tem coisas maravilhosas para a sua igreja. E ele diz que aquilo que o Senhor tem para a sua igreja, desde os tempos eternos, até então não havia chegado ao coração humano, não havia sido visto pelos homens, não se tinha conhecimento destas coisas. Mas agora, diz Paulo, isto foi revelado por Deus, pelo Espírito, à sua igreja. Eu confesso para os irmãos que li esse texto aqui não sei quantas vezes já, né? E toda vez que eu lia, eu ficava imaginando o que é que Deus tem para mim, que está escondido. O que são, né, estas riquezas eternas que o Senhor tem escondido? E eu fazia uma outra pergunta, né? Como que eu posso conhecer isto? O que eu tenho que fazer? Sempre a gente leva para esse lado, né? O que eu tenho que fazer para acessar estas riquezas que o Senhor tem para mim? E confesso para os irmãos que tentei muitas coisas, viu? Posso incluir aqui ler muito, estudar muito, meditar muito na palavra, nas escrituras, mas
tinha sempre uma pontinha ali, né? Parece que tem algum segredo aqui que eu não sei. Lê muitos livros, né? Muitos treinamentos e teologia e por aí vai. Nós podemos fazer um monte de coisa aqui. Mas por misericórdia do Senhor, irmãos, eu creio que os meus olhos estão sendo abertos aqui. E eu estou conseguindo ver o que eu nunca vi, que está aqui nessas escrituras para todos nós. E que tem uma relação direta com aquilo que nós vimos há 15 dias atrás. Antes da gente prosseguir, eu queria chamar a atenção dos irmãos para alguns versículos. No capítulo 1 que lemos, no versículo 6, no capítulo 2, versículo 6, Paulo ele fala que ele pregava assim sabedoria, mas para os experimentados. O que ele não pôde fazer com os irmãos ali de Corinto, certo? No versículo 7 e 8, eu já citei aqui, 7 e 9, Paulo ele fala dessa sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. No versículo 9, ele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Grande, né? Maravilhoso. Versículo 12, ele disse no capítulo 2, que nós recebemos, que a igreja recebeu o Espírito Santo. Para quê? Para que ela pudesse conhecer o que por Deus foi dado gratuitamente. No versículo 13, desse capítulo 2, Paulo está dizendo que, disso também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Paulo está dizendo que existe um falar elevado aqui, usado pelo Espírito Santo, para comunicar à igreja estas riquezas eternas que agora são abertas, né, para os filhos de Deus. No versículo 15, diz que o homem espiritual julga todas as coisas. Existe um falar elevado do Espírito Santo, e o homem espiritual recebeu uma capacidade espiritual para receber nessa linguagem, essa comunicação do Espírito de Deus. No versículo 16, Paulo está dizendo que, no final do versículo, nós porém temos a mente de Cristo. Irmãos, esse versículo é a chave para a gente entender todo o resto que está aqui. O apóstolo Paulo está dizendo que toda esta glória e riqueza eterna que Deus tem preparado para os seus filhos, ela precisa encontrar uma mentalidade que Paulo chama aqui de mente de Cristo.
para ela poder acessar ou encontrar abrigo no coração dos filhos de Deus. E ele está contrapondo esta verdade com aquela mentalidade que ele chama aqui de sabedoria natural, sabedoria dos homens, o conhecimento humano, incapaz de conhecer o que Deus tem para os seus filhos. Eu queria que você abrisse comigo, lá em Efésios capítulo 4, é melhor olhar nas Escrituras para que isso fique mais claro. Efésios 4, versículo 17. A palavra de Deus está dizendo aos santos, né? Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam também os gentios. No quê? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então existe uma mentalidade no homem caído, incapaz de responder àquilo que Deus tem no seu coração para os homens. Então os gentios andam na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, ou seja, um entendimento em trevas, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então, essa mentalidade caída, Paulo está dizendo que ela é insensível, ela não responde aos toques do Espírito de Deus, e, portanto, Deus não pode falar nada com o homem através desta mentalidade. Ele não pode receber. Nós lemos até o 18, né? Os quais, para até o 19. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Certo? Então, igreja, irmãos, santos do Senhor, não fostes assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Então, em Cristo, e apenas em Cristo, Deus traz à existência uma nova mentalidade. Uma mente completamente nova. Uma maneira completamente nova de pensar, de ver as coisas. E Paulo, pelo Espírito de Deus, está dizendo aqui, né, que isto faz com que o homem possa aprender o Filho de Deus, porque ele não era capaz de aprender antes. Sem Cristo, o homem é capaz de aprender um bocado de coisas. Paulo fala lá em Corinto do sábio, do forte, do escriba. A mente caída é capaz de aprender muitas coisas, mas ela não é capaz de aprender nada de Cristo. Cristo precisa ser aprendido.
Mas ele só pode ser aprendido na sua própria mente, naquela maneira nova de ver as coisas. E isto só o Senhor pode nos conceder. Vamos ler um pouquinho. Versículo 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então, esse velho aqui precisa ser deixado de lado, certo? E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Então, aquele que está em Cristo recebe da parte do Senhor, pelo Espírito de Deus, um entendimento novo ou renovado. Ou seja, toda aquela capacidade de ouvir, de entender, de concordar, de interpretar, que Paulo chama lá em Coríntios de comparar coisas espirituais com coisas espirituais, é dada ao Filho de Deus, para que ele possa aprender Cristo. E vos revistais do novo, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Irmão, o que nós temos aqui? Esse texto de Efésios mostra com muita clareza esses dois mundos. Aquele aonde a mente humana, natural, procede do Éden, é incapaz de conhecer o Senhor. Deus não tem como se comunicar com o homem por causa dela, que precisa ser deixado de lado, para trás, para fora. Mas Paulo também disse que, com o novo, nos foi dado o entendimento renovado, para que tudo aquilo que o Senhor tem para nós possa ser por nós conhecido, recebido e vivido para a glória dele. Veja que coisa maravilhosa. Olhando assim, essa mentalidade antiga, ela é posta como inimiga do Senhor. Às vezes a gente sai procurando o inimigo do Senhor lá fora, né? Mas o maior inimigo do Senhor está dentro do próprio homem, a sua mentalidade, a sua essa faculdade que o homem tem, né, de perceber, de julgar, de analisar, de raciocinar, de interpretar, e por aí vai. Quando isso é natural, vem do Éden, isso é inimigo do Senhor. Olha o que Paulo falou aí, no versículo 21 ao 23 do capítulo 1 de 1 Coríntios. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, o mundo, nessa mentalidade antiga, caída, tem uma sabedoria. Aquela dos gregos lá. Mas o homem não pode conhecer o Senhor
por esta sabedoria. É impossível. O versículo 22 e 23. Os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então, o Cristo crucificado, ele é escândalo para esta mentalidade. E ele é loucura para ela. É uma questão de natureza, irmão. Uma questão de essência. Não é necessário fazer nada. Isso que está dentro do ser humano, esse entendimento caído que o homem tem, ele se opõe ferozmente ao Cristo crucificado. Capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque lhes são loucura. Eu já disse. E o que mais? E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Loucura. É uma palavra muito forte, né? O Senhor Jesus na sua cruz, ou o Cristo crucificado, que Paulo pregou lá para os irmãos de Corinto, é loucura para o homem natural. Loucura. E o homem natural não pode entender nada deste Cristo crucificado. O HD dele não se comunica, né, com... Ele é estranho. Lá no texto de Efésios que nós lemos, Paulo disse ali que essa mentalidade, ela é pura vaidade. Ela é trevas e ela está alienada em relação a Deus e ela é totalmente ignorante. Ela é trevas, ela é ignorante, ela é alienada e ela é vaidade em relação a Deus. Por que será que Paulo fez essa pergunta, né, aqui aos Coríntios? Disse, se o mundo, se os sábios tivessem de alguma forma a sabedoria de Deus, eles nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Por que ele fez essa pergunta? Por que ele faz essa pergunta? Olha, se estes que foram os instrumentos para que o Senhor fosse para a cruz, tivessem alguma medida da sabedoria de Deus, jamais eles teriam feito isso. Por que ele faz essa pergunta, irmão? Porque esta sabedoria de Deus, ela, e somente ela, entende o Cristo da cruz. E vê o Cristo da cruz. E conhece o caminho de Deus no Cristo da cruz.
Mas a sabedoria do mundo, ela é inimiga do Cristo da cruz. O Cristo crucificado é loucura para ela. E é escândalo para ela. Portanto, é inimigo dela. Sendo assim, aqueles homens fizeram o que era natural. Pegaram o Senhor e o colocaram na cruz. Pegaram como inimigo. Irmãos, se o Espírito de Deus não encontrar lugar em nós, para formar em nós a mente do Senhor Jesus, a mentalidade do Senhor Jesus, para renovar o espírito do nosso entendimento, como Paulo chama ali, o Senhor não tem caminho na nossa vida para mostrar, revelar e fazer com que isso se torne a nossa experiência aqui na terra como seus filhos, em relação àquilo que Ele chama, né, de sabedoria eterna e que está oculto aos olhos dos homens desde antes dos tempos eternos. O Senhor não tem como mostrar isso para nós. Porque esse segredo, que é para ser experiência, não flui através da mentalidade natural do homem. Porque esse segredo, estas riquezas, são muito especiais. Eu confesso que quando li isso aqui eu ficava falando, o que serão essas riquezas, né? Aí eu ficava viajando. Será que é isso? Será que é aquilo? Será que é aquilo outro? Mas hoje nós sabemos que esta riqueza nada mais é do que o Senhor Jesus. Cristo em vós, esperança da glória. O que Deus tem guardado desde antes da fundação do mundo, como sua grande riqueza e preciosidade para repartir com seus filhos, é o bendito e amado e glorioso Senhor Jesus. Que, como Paulo diz lá em Efésios, ficou escondido, ficou no segredo de Deus, ficou fora do alcance do conhecimento dos homens, mas que agora, pelo Espírito de Deus, isto tem sido revelado aos seus santos e aos seus profetas. E quando ele escreve aos Colossenses, ele coloca isso desta maneira tão gloriosa que nós conhecemos. Cristo em vós, esperança da glória. Mas para o Senhor se revelar a nós e se mostrar a nós e nos conduzir para esta experiência de verdadeiramente conhecermos o Senhor, Ele precisa que a nossa mentalidade seja a mentalidade dele mesmo, a mente de Cristo. Dê um pulinho lá, em 2 Coríntios, capítulo 10. Tem um texto aqui muito interessante.
Depois, com calma, com tempo, você pode ler todo o contexto. Capítulo 10, segundo aos Coríntios, a partir do versículo 1. Paulo disse assim: eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou o quê? Humilde. Mas quando ausente, ousado para convosco. Assim vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam, como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Para fazer o quê, irmãos? Para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, viu, Daniel? E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completada a vossa submissão. O que Paulo está dizendo para esses irmãos? Continua dizendo para eles: olha, nós não, embora na carne, não vivemos segundo a carne. Não militamos segundo a carne. Nós militamos nas armas e com as armas de Deus. E essas armas de Deus são poderosas para destruição de toda a fortaleza e de todo sofisma, de todos os sofismas que se levantam contra o conhecimento de Deus. Paulo estava denunciando que havia ali em Coríntios uma situação onde imperava ainda, infelizmente, aquela mentalidade antiga, que ele chama aqui de andar segundo a carne, que os irmãos de Corinto estavam julgando ele de alguma forma, dizendo que ele também vivia assim. E ele dizia: não. Nós lutamos contra isto, para que toda fortaleza e todos os sofismas que se levantam contra o conhecimento de Deus sejam destruídos. E todo pensamento... Pode ler. É que não tem sofisma na Bíblia dele. Pode ler. Ouviu o profeta ontem? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. E na minha tem anulando o nosso sofisma. Aqui está escrito argumentos aqui, né? Pensamentos falsos. Ou uma mentalidade de homem caído. E o que essa mentalidade de homem caído faz? Ela se levanta contra quem? O conhecimento de Deus. E luta para não permitir que os homens se sujeitem a Cristo. Se você for para Gênesis capítulo 3, nós não vamos ler todos esses textos, mas pode olhar depois em casa, Gênesis 3, de 1 a 6, você vai encontrar ali a queda do homem. Esse pensamento,
a mentalidade inimiga de Deus, ela nasce ali. O diabo se apodera do homem pelo pecado e planta nele esta mente inimiga do Senhor. O diabo propôs 3 coisas para o homem ali. Que ele fosse senhor dele mesmo, senhor do seu direito. Que o homem buscasse ali a sua glória. E que o homem fosse independente no seu próprio conhecimento. Esse tripé forma todo o pensamento do homem caído. Essa mentalidade que Paulo chama ali em Coríntios de sabedoria dos homens. Isto se opõe a Deus. É inimiga de Deus. Deus não pode se revelar ao homem através desta mentalidade. Pois aquilo que Deus tem para o homem é completamente diferente disso. Deus é diferente de tudo isso. Isto procede do inimigo de Deus. Por isso precisa ser deixado para trás. Mas aqueles que estão em Cristo receberam o Espírito Santo. Foram habitados pelo Espírito Santo. Para que a mente de Cristo, a mente do novo homem, a mente do homem que sai da ressurreição, que tem condições de comparar coisas espirituais com coisas espirituais. Aquela mente, aquela mentalidade com a qual o Espírito de Deus pode se comunicar e então revelar o Senhor. Mas, queridos, é assim porque este Senhor que quer ser conhecido por nós e que precisa ser conhecido por nós é o Cristo crucificado. O homem natural odeia o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é o Cristo crucificado. Não é o Cristo segundo os homens. Ele escandaliza esta mente. Ele é loucura para ela. O homem natural, na sua mentalidade, abomina o Cristo crucificado. Ele não quer conhecer o Cristo crucificado. Ele foge do Cristo crucificado. O Cristo sem cruz, como os gregos procuraram, esta mentalidade antiga aceita. Mas o Cristo crucificado não. Porque esta mente caída é a mente do diabo. E a mente de Cristo é a mente que comunga com o Cristo da cruz. E só o Cristo da cruz pode nos revelar quem é o nosso Deus. Por isso, Paulo, pelo Espírito Santo, chegou em Coríntios de limusine, bonitão, forte, e pregou um Cristo. Foi assim? Como que ele chegou lá, irmão? Fraco, com temor e tremendo, e humilde.
Porque ele conheceu e estava conhecendo o Cristo crucificado. Por isso ele chamou a atenção dos irmãos de Corinto e disse: presta atenção no chamamento de vocês. Tem muita gente rica em Corinto. Tem muita gente forte em Corinto. Tem muita gente sábia em Corinto. Mas o Espírito de Deus chamou o fraco, o pobre e o humilde para formar a sua igreja. No versículo 6 do capítulo 2, Paulo, depois de dizer que ele não pregou o evangelho ali com uma linguagem de sabedoria, não se colocou como sábio no meio deles, mas no versículo 6 ele fala assim: entretanto, expomos a sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Então Paulo fala que ele fazia parte de um grupo de sábios diferente. Um grupo de sábios experimentados em outra sabedoria. Qual sabedoria? A sabedoria do Cristo crucificado. Irmãos, esta sabedoria aqui, esse conhecimento aqui de Deus, essa experiência aqui, ela só é adquirida enquanto caminhamos na dependência do Espírito Santo. Enquanto permitimos que o Espírito de Deus aplique na nossa vida todas aquelas realidades do Cristo crucificado. Paulo dá testemunho aqui que na casa de Deus, no povo de Deus, há aqueles que o Espírito encontra caminho neles e gera e produz essa sabedoria verdadeira, conduzindo eles a experiências com o Senhor crucificado. O que fica claro para nós aqui, irmãos, que nós não podemos conhecer de verdade o que nos foi dado, que é o Filho de Deus, e a nossa participação nele, de forma teórica. Nós não podemos conhecer o Senhor Jesus pela letra. Nós não podemos conhecer o Senhor Jesus por treinamentos. Nós não podemos conhecer o Senhor Jesus por teologia. Nós não podemos conhecer o Senhor Jesus por nada que passe, que tenha como fundamento a mentalidade do homem natural. Nós só podemos conhecer o Senhor Jesus quando o Espírito de Deus encontra lugar na nossa vida e associa ela
com o Cristo crucificado. De experiência em experiência, o Senhor se mostra a nós. Eu queria ler um último texto com vocês, para isso ficar bem claro. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Associado com esse, Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, de 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O que nós temos aqui em Filipenses? Nós temos a natureza, o coração do Senhor Jesus. Quando a palavra de Deus fala do Cristo crucificado, ela está falando disto aqui. Aquele que era Deus, aquele que era Senhor nos céus, cheio de glória, o Criador, o Alfa e o Ômega, ele se faz carne, se humilha. Depois, encontrado na figura de homem, na figura humana, ele se faz servo. E na condição de servo, ele abraça a cruz e morre nela. Como é a mente de Cristo? Está aqui. O Senhor é assim. Era Deus, é Deus. Mas não teve como usurpação ser igual a Deus. Mas se esvaziou, se esvaziou, se esvaziou. Irmãos, se você ler no Velho Testamento, Isaías e Ezequiel, temos dois textos que falam claramente da queda do diabo. Resumindo, simplificando, o diabo sendo uma criatura de Deus, num determinado momento ele quer ser o quê? Como Deus. E ele pleiteia o lugar do Senhor. Ele tenta usurpar o lugar do Senhor. E ele não era Deus. Quando ele leva o homem para o pecado, ele traz esta mentalidade para o ser humano.
homem pensa assim. Senhor, no seu direito, busca a sua glória, vive por seu próprio conhecimento. Vive independente à parte do seu Criador. Mas o Filho de Deus, que é Deus, fez o caminho contrário. Se humilhou e se humilhou. A mentalidade do Senhor Jesus, do cabeça, do homem que foi verdadeiramente segundo o coração de Deus, que agradou a Deus, é esta daqui. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: irmãos, querem conhecer e experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor? Então apresente os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quer conhecer o Senhor? Você só pode conhecer o Senhor em Cristo. E o Cristo de Deus, que veio para nos revelar, nosso Deus, é o Cristo da cruz. É aquele que é Deus, mas que não teve como usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, e se esvaziou, e se esvaziou. Encerrando, irmãos, o capítulo 3 ali de 1 Coríntios, Paulo termina esse raciocínio, está terminando esse raciocínio dizendo assim: irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Como a crianças. Se eles estavam pensando como a carnais, Paulo não podia falar o que precisava ser falado ali. Ele não entendia. Mas ainda ele diz, né? Mas como a criança. Aí ele diz que para a criança se dá leite, né? Melhor ser criança do que ser carnal. Mas a criança só pode beber leite. Ou seja, não era possível ainda introduzi-los nestas coisas mais elevadas do Cristo crucificado. E para colocar como prova do que Paulo estava dizendo, ele diz assim, final do versículo 2: nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Se eles estivessem na mente de Cristo e andando nas pegadas do Filho de Deus, o sinal, a prova, a demonstração que deveria haver entre eles não era ciúmes e nem contendas.
Porque a mente de Cristo não é uma mente de disputa, de ciúme ou de contenda, mas é a mente que se humilha e se humilha. Mas que o Senhor nos ajude nisso. Ele encontre caminho em nós. Que o Cristo crucificado não seja um mistério para nenhum de nós. E que, com graça de Deus, possamos dizer também que temos sido experimentados e que temos a mente de Cristo. Às vezes pegamos esse versículo assim como se ele fosse um negócio, um botãozinho, né, que a gente aperta nele assim, pum, mente de Cristo. Mas não é assim. É para nós, para todos que estão em Cristo. Mas o Senhor demonstrou isso, deixando a sua glória e morrendo numa cruz. Senhor, que o Senhor mesmo nos ajude. Que a Tua palavra, Senhor, prospere na nossa vida. Pois o Senhor derramou sobre nós o Teu Espírito Santo. E é Ele, somente Ele, que pode nos conduzir a todas estas coisas. Que seja assim, Senhor, para a Tua glória e para o Teu louvor.